Sejam muito bem-vindas ao primeiro MPcast Mulheres Posicionadas. E hoje eu estou transbordando, estou muito alegre porque eu estou com uma mulher de Deus, uma mulher muito especial, uma amiga linda que eu amo e que impacta muito a minha vida. Eu vou deixar que ela se apresente, mas o objetivo de hoje, nós vamos falar de um pilar muito importante e eu não poderia escolher outra pessoa. Nós vamos falar do pilar espiritual. Amiga linda, muito obrigada, eu te amo a sua vida, tenho maior orgulho de falar, amiga. E fala para essas mulheres que estão nos ouvindo, quem é a Lorena? Ai, Carlinha, estou tão encantada por saber que eu sou a primeira convidada. Isso realmente enche meu coração de alegria, porque você é muito especial para mim. Muito obrigada por esse convite. Eu sou a Lorena, filha de Deus, serva do Senhor nessa terra, né? Ele me escolheu para ser esposa do Daniel, mãe do Davi, do Tomás. Davi tem 12 anos, Tomás tem 9, quase 10. São os meus milagres, minhas bênçãos, motivo da minha satisfação, da minha alegria. E são o meu maior ministério, né? Eu sou bibliotecária, atuo, né, profissionalmente como bibliotecária. Sou formada em nutrição, não cheguei a atuar, tive alguns projetos, né, do coração. E sou líder de célula. Né, tenho uma célula aqui na minha casa já há alguns anos. Amiga, conta um pouquinho como começou a sua jornada com Deus. Eu amo falar sobre isso, né, porque eu amo falar sobre o poder da mesa e eu fui alcançada através da mesa. Né? O maior poder da mesa é a comunhão, né, que abre o nosso coração para ouvir, né, para estar aberto para o que as pessoas têm para acrescentar na nossa vida. E comigo foi assim. Nós tínhamos um amigo da família que meu pai hospedava com alguma frequência na nossa casa, e ele era um evangelista. Ele ia, na verdade, porque ele era representante comercial lá na cidade, ele ia, na verdade, para vender. Mas a nossa igrejinha, né, muito pequenininha lá na época, convidava ele para pregar na igreja, nos eventos da igreja. E ele hospedado na minha casa, né, ele participava desses eventos na igreja e sempre nos convidava. Nem sempre nós aceitávamos, mas em todas as vezes que ele estava na nossa casa, sentado à mesa, em qualquer refeição, ele falava de Jesus. Ele apresentava o Senhor para a gente. Certa vez eu aceitei o convite. Fui em um dos eventos que ele participou e ali eu entreguei minha vida para o Senhor e toda a minha família sempre ouvia, sempre estava comigo na igreja, visitava a igreja, mas somente eu fiz essa escolha de caminhar com o Senhor naquela época. E alguns anos depois é que a minha mãe se interessou, né, no meu batismo, eu já tinha 12 anos de idade, que a minha mãe foi para a igreja. Então eu passei assim toda a minha infância e adolescência frequentando a igreja sozinha, compreendendo mesmo o chamado do Senhor para a minha vida, né, que era independente da fé dos meus pais. Né? Ali eu desenvolvi a minha fé, eu compreendi aquele chamado, daquele homem que falava de Jesus pra gente. Fantástico, fantástico, amiga. Você sabe que você tem um papel importante. E eu te conheci ali quando eu estava tentando engravidar, né? E aquelas idas e vindas, ia na igreja, ficava motivada e daquela forma, mas sentia muito bem. Mas a minha virada de chave aconteceu quando um dia na pregação o pastor Paulo disse: o que você mais quer na vida? Escreve aí. Eu escrevi no celular: eu quero que meus filhos sejam homens de Deus, que eles caminhem, que eles levem a palavra, que eles sejam luz. E o que você está fazendo para isso? E aí que eu fui e dei o meu primeiro passo, que foi o batismo. E eu me batizei dia 20 de maio de 2023. Para mim foi uma data inesquecível. Todo dia 20 é um dia muito especial para mim. E naquele momento teve um significado muito grande, que foi a minha entrega. Porque em muitas vezes eu fui aquela mulher que ficava em cima do muro em muitas situações. E dessa vez eu me decidi me posicionar e mergulhar nas águas mesmo. E desde então vem sido transformador. Amiga, eu quero falar um pouco sobre a sua liderança na célula. A gente sabe que liderar é um desafio, é desafiador liderar. E você lidera mulheres na célula, né, hoje. E eu me lembro, em alguns momentos que eu estava na sua célula também, onde a célula estava bem desafiador, várias mulheres com muitas demandas, eu me preocupava muito com você.
E assim, amiga, não esquece seus filhos, seu marido, sua casa. Como que é isso para você? Equilibrar todos esses pratos? Como que funciona isso, Lorena? Essa pergunta é difícil, né? Porque quem é que dá conta de equilibrar? Eu não acho que eu dou conta. Realmente é algo que a gente tem que se preocupar, né? Tem que estar atento para observar se realmente a gente está equilibrando como deveria, né? Realmente deve existir o equilíbrio. Mas eu estou em busca dele. Não acho que eu já alcancei. E eu lembro desse seu cuidado tão especial, né? E eu sei que eu sou muito cuidada através das orações também, né? Nós temos esse privilégio quando nós servimos através da liderança. As pessoas nos cobrem de oração, mas nós também temos uma responsabilidade de encontrar esse equilíbrio. E eu busco de algumas formas, né? Eu acredito que equilíbrio se alcança quando nós temos muita clareza sobre prioridades, né? As prioridades devem existir. E para estabelecer prioridades, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz, né? O que o reino de Deus valoriza, né? O que Deus espera que eu valorize, né? O que está no coração dele para eu colocar como prioridade. Então, se eu entendo pela palavra que o meu relacionamento com Deus está acima de todas as coisas, as demais vão vir. Tem até um versículo que fala sobre isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se o meu relacionamento com ele está em primeiro lugar, as demais eu vou ajustar, né? O Senhor vai me conduzir, né? Isso vai ser ajustado. E aí eu tenho que pensar em várias outras coisas que a Bíblia diz sobre as outras áreas da minha vida para que eu coloque cada um, né, no seu nível de prioridade. Então, eu entendo que eu me tornei uma com meu marido. Então, ele é prioridade na minha vida, né? Com ele eu formei uma família. Então, eles vêm antes do trabalho, eles vêm antes do ministério, do serviço, né? Deus está lá em primeiro lugar. Mas o ministério na igreja, o servir, não pode vir antes da minha família, que é o meu maior ministério. Então, assim, conhecendo o que Deus diz na palavra, né? Sobre o que é importante para ele, isso vai se tornando importante para mim também, e eu vou realmente estabelecendo essa ordem. Mas realmente não é fácil, eu preciso fazer algumas escolhas, né, para não negligenciar essas prioridades. Nessa jornada, eu sempre modelo pessoas em alguns pilares, né? Então, assim, o pilar financeiro, o pilar profissional, quem são os meus modelos? Isso faz parte da jornada e é o que eu trabalho com muitas mentoradas. E você é quem eu modelo no pilar espiritual. E isso, quando você fala da família, você me constrangia muito nessa questão, porque em muitos momentos a Carla do passado era uma Carla que colocava o trabalho e a família no mesmo patamar. E eu tinha muito orgulho de falar isso. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa consciência que isso mudou para mim muito profundo e é libertador quando isso acontece. Amiga, vamos falar agora, assim, de uma forma geral, pelas mulheres que você convive, né, no seu trabalho, na célula, enfim. Onde você acha que estão os maiores erros, digamos assim, no pilar espiritual? Olha, eu acredito que muitas mulheres que desconhecem o seu propósito de vida, desconhecem quem elas são em Deus, elas acabam errando na busca por tentar preencher esse espaço que deveria ser do cumprimento do propósito. E ali, na verdade, surge um vazio, por desconhecer quem ela é, né? Desconhecer sua própria identidade. Nessa busca por preencher esse vazio, as mulheres acabam errando muito, por exemplo, focando muito na sua própria autoestima, um cuidado muito exagerado com a aparência, né, de precisar ter o corpo perfeito, porque é assim que ela vai se sentir aceita ou pertencente. Isso é muito perigoso, né? Mas, na verdade, existe lá esse vazio, porque se conhecesse quem ela é em Deus, ela não colocaria isso num nível tão elevado, né? Encontraria a moderação nisso. E, muitas vezes, isso se manifesta em querer expressar, por exemplo, nas redes sociais. Então, as mulheres acabam deixando de guardar o seu coração, né, muitas vezes, por querer apresentar lá fora algo diferente do que está aqui dentro. Outra questão que eu acho que é comum é a associação com pessoas, né, amizades que não convêm. As conexões são tão importantes. Muito importantes. Né, como nós vemos, tem uma frase muito comum que fala que nós somos a média das pessoas que nós convivemos, né, das 5 pessoas com quem nós convivemos. Nós esquecemos que muitas vezes essas companhias nos formam, né?
elas nos moldam. A gente acha que muitas vezes não vai se contaminar com o comportamento do outro, mas a gente se espelha, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com quem a gente anda, né? As pessoas nos inspiram o tempo inteiro, né? Seja para o bem, seja para o mal. Sim, sim, com certeza. Quando você fala desses erros, eu me enquadro muito nesses erros, porque eu era uma mulher que não conhecia a minha real identidade. Então, quando isso acontece com as mulheres, e as mulheres que também passam pela mentoria, quando elas não sabem quem elas são, elas buscam esse poder no que elas fazem e no que elas têm. E aí, muitas vezes, o poder está no seu corpo, nas roupas que vestem, nas pessoas que andam, que às vezes são conexões inadequadas mesmo. Hoje, eu sou uma mulher que estou em busca de uma melhora todo dia. Eu acho que o dia que eu acordar e falar que eu estou pronta, né, não existe. Até o último suspiro, a gente quer ser uma mulher melhor. E hoje eu quero caminhar com mulheres que vivem milagres, amiga. Porque faz total diferença na nossa vida, na nossa casa, e impacta os meus filhos, impactam as nossas próximas gerações. Isso é muito real. Provérbios fala que a beleza é enganosa, que a formosura é vã, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, no sentido de essa terá reconhecimento, né? Então, não tem problema nós nos cuidarmos, né? Buscarmos ser belas, né? Aos olhos das pessoas, não tem problema, mas esse não deve ser o nosso foco principal, né? Mas sim, o que está aqui dentro é que vai ser digno de reconhecimento. Como a gente falou dos erros, amiga, então assim, como eu disse, eu era essa mulher que não sabia quem eu era, e como que a gente dá o primeiro passo para uma vida espiritual? Queria que, se você está aí e sente assim, essa vida espiritual para mim, eu não tenho também, eu tenho que melhorar essa vida espiritual, essa conexão com Deus, como que eu dou o primeiro passo, amiga? Buscar uma vida devocional, né, que é através do relacionamento com Deus. Não tem outro caminho. E relacionamento se desenvolve diariamente. Outro dia eu ouvi uma ilustração que eu achei muito interessante. Você tem amigos na sua infância ou na sua adolescência, e daí você muda de cidade ou se forma e cada pessoa toma o seu caminho. Aquela amizade fica esquecida. A pessoa continua sendo especial para você, mas por não conviver, né, você perde a intimidade, não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Sim. Essa pessoa não deixou de existir, ela está lá vivendo a vida dela. Né? Talvez em outro bairro, em outra cidade, mesmo que vocês não tenham contato, ela continua existindo, mas não tem mais intimidade. Mas se o contato existe diariamente, aí sim eu sei o que está se passando na vida daquela pessoa. Aí sim eu posso considerar que eu ainda sou amiga daquela pessoa. E com o Senhor é a mesma coisa, né? A vida de devoção, né, o tempo devocional que a gente fala é esse tempo de relacionamento, é de apresentar a nossa vida para o Senhor todos os dias e falar, Senhor, hoje eu vou viver isso, e eu preciso da sua instrução, eu preciso do Senhor me conduzindo. Ô Senhor, eu quero ouvir, né, a respeito de alguma coisa. É tanto o receber quanto o dar, né? Tanto o falar quanto o ouvir. Esse é o relacionamento com Deus. E nessa busca pela presença, pelo contato com o Senhor todos os dias, é que nós vamos desenvolvendo essa santidade, né, que nos capacita a não cometer aqueles erros que a gente cometeu. E essa intimidade, porque assim, eu tinha um Deus muito distante. Eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje. Então, é caminhar mesmo, lendo a palavra, e às vezes a Bíblia parecia muito difícil para mim, e desenvolvendo, né, e caminhando com mulheres, com pessoas que buscam realmente essa caminhada juntas, né? Amiga, vamos falar um pouco sobre o pilar espiritual no casamento? A gente viveu na família, né, digamos assim, a gente viveu uma série na igreja muito abençoada, né, que é a família abençoada. E como que eu posso trazer isso para minha casa, trazer isso para o meu casamento de uma forma prática? O que mais, assim, mexeu com você de tudo que a gente viu nessas séries? Eu poderia até chamar isso aí de fundamento, né? Quando a gente chama de pilar, eu fico pensando que está no mesmo nível das outras áreas, né, para sustentar o casamento. E a vida espiritual não está, né, no mesmo nível. A vida espiritual é aquele fundamento mesmo. A Bíblia compara, né, Jesus como a rocha onde a casa deve ser construída. E no meu casamento, graças a Deus, foi assim, nós construímos o nosso casamento sobre a rocha. Se não tivesse sido assim, eu e Daniel temos essa convicção, nós não estaríamos casados hoje, sabe? Nós já éramos convertidos quando
nós nos casamos, então nos casamos na presença do Senhor, e ali nós tomamos essa decisão de construir o nosso casamento nesse fundamento, nessa rocha que é Jesus. Então, quando as crises vieram, né, como a Bíblia diz, né, aconteceu exatamente assim, quando o vendaval veio, bateu na nossa casa, ela não caiu porque estava sobre a rocha. Todo casal passa por alguma situação difícil, por conflitos, e nós tivemos uma crise até duradoura, sabe? Passamos alguns anos precisando de ajuda. Então, ter o Senhor fez toda a diferença, porque, falando de forma prática, né, nós passamos por esses conflitos, por essas crises, orando. Sabe, quando a gente acha assim que não tem mais o que fazer, já tentei de tudo, a discussão não chega ao fim, nós tínhamos um combinado. Se a gente não der conta de colocar um ponto final na discussão, nós vamos orar. Um dos dois vai tomar a iniciativa de orar. E aconteciam situações que nenhum dos dois estavam dando conta, sabe? Eu falava, eu não consigo orar, você ora. E aí, um dos dois acabava constrangido a orar. E sempre foi muito especial, assim, a gente voltar para o Senhor nessa hora, às vezes ajoelhados, às vezes em cima da cama mesmo, como a gente estava. A gente falava, Senhor, nós não estamos dando conta de orar, nós não estamos dando conta de conversar. Nos ajuda aqui, Senhor, intervém. Né, para que a gente possa se ajustar, se compreender. Como foi importante a gente ter estabelecido isso lá no início. Falar, o Senhor, Ele nos pede para cuidar do nosso casamento. Né? Então, nós colocamos alguns limites. Não podemos falar sobre divórcio, não existe essa possibilidade. Né? Então, chegou o ponto da gente corrigir isso também, fizemos esse compromisso. Algumas atitudes bem práticas, né, que tem que existir no casamento, casal que teme ao Senhor. E mesmo quando um cônjuge não é cristão, essa orientação da oração é muito válida, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. A Bíblia também fala que a mulher cristã, ela santifica o marido, né? Então, se o marido ainda não tem esse hábito de orar espontaneamente, né? A mulher chama para orar, né? Bem, eu vou orar com você. Principalmente se o marido está passando por uma situação difícil no trabalho, né? Nem digo só conflito no casamento. Mas quando a gente escolhe abençoar o nosso marido, meu bem, eu sei que você está passando por essa situação, você está mais ansioso, deixa eu orar por você. Né? Então, ainda que o outro não ore, você vai fazer isso por ele, né? Vai abençoar. Isso é ter um casamento na rocha, ainda que um dos cônjuges não tenha o mesmo relacionamento com Deus, né, que o outro. Isso é muito importante. Sim, tá vendo? Mulheres, a oração é uma excelente estratégia, né, prática, para a gente trazer para o nosso lar. E nessa série que nós tivemos, o que me impactou muito foi o eu, né? Eu decido buscar a Deus, eu decido sair de cima do muro e passar para o outro lado, eu decido parar de ser morna e ser quente, e aí eu vou levar para o meu lar. Eu decido ser generosa, eu decido ser paciente, então tomar essa atitude. Então isso são estratégias práticas, a gente trazer a oração ali, se tem filhos, a gente trazer aquele momento ali de oração, como uma estratégia também para ter um tempo de qualidade com os filhos, com a família, né? Agradecer, né, amiga? Agradecer ali na mesa. Inclusive, amiga, fala um pouquinho pra gente desse seu projeto lindo. Do meu livro. Do seu livro. Tá aqui sendo gerado ainda, né? Tá no meu coração. Estou escrevendo aos pouquinhos. Na verdade, eu já tenho algo escrito. Há alguns anos, há cerca de 5 anos, eu abri um perfil no Instagram, eu nem tinha conta no Instagram, mas o Senhor colocou no meu coração esse projeto de abençoar mães que passavam por dificuldades com seus filhos em relação à educação alimentar. Né? Eu falo de mães bem específicas, mães da minha convivência, que muitas vezes eu tentava ajudar conversando. Eu só penso em você quando eu tô com problema. Eu não alcançava o coração delas nas conversas, eu falava, quem sabe elas me leem, né, e me ouvem a partir da minha escrita. E ali eu compartilhava as minhas experiências com os meninos, das dificuldades que eu tive também, principalmente com o caçula. Eu precisei estudar sobre educação alimentar, eu já tinha a graduação em nutrição, mas ainda assim eu tinha muitas dúvidas
sobre como passar pela introdução alimentar e passar por aquela primeira infância, lidando com as recusas, né? Então eu fui fazer uma pós-graduação em educação alimentar, e isso foi muito importante para que eu me embasasse ainda mais, né? Escrevesse com muita responsabilidade, e ali aqueles posts foram gerando muito conteúdo, e um conteúdo rico. Está lá parado hoje em dia, porque já faz uns 2 anos que eu não crio mais conteúdo, né? Meus meninos cresceram, eu falo que os desafios passaram. E aí o Senhor pôs no meu coração de transformar tudo isso num livro, para que não fique só lá, né? Só que com uma pitada de espiritualidade, né? Que lindo! Apesar de lá eu compartilhar da minha fé também, mas o que Deus trouxe no meu coração é falar do poder da mesa para ganhar o coração da criança, para abençoar todo o desenvolvimento da criança, né? E também a relação desses pais com as crianças, de forma que impacte a educação alimentar delas, né? Então, todas as escolhas, desde você se assentar à mesa para discipular seus filhos no conhecimento da palavra de Deus, isso vai impactar a educação alimentar deles, e eu conto como no livro. Nossa, né? fantástico, Já escrevi amiga. a introdução, um pouquinho de alguns capítulos, e eu creio que isso vai se desenvolver, né? Já estamos ansiosas pela data. Estou contando com a oração para que eu tenha essa disciplina, Já né? estamos ansiosas. De escrever, de ir até o final nesse projeto. Amiga, quero te fazer uma pergunta que, assim, você me constrange muito com o seu servir. Você é uma mulher que impacta muitas mulheres, que impacta lares. Eu fico arrepiada, amiga, arrepiada mesmo, porque você impacta casais, você está impactando gerações. Isso é, assim, muito grande o trabalho que você está fazendo. Amiga, como conter esse ego? Como frear esse ego? Porque o ego é algo que eu não vejo você... Eu te vejo de uma forma humilde fazendo esse trabalho, sabe? Eu falo isso porque eu diariamente peço a Deus por humildade. Eu era uma mulher que gostava muito mais de palcos e aplausos, e hoje eu venho trabalhando muito isso em função da minha transformação, da minha jornada. Mas como que é você frear esse ego? Essa pergunta é tão interessante, Carlinha. Se a gente pensar o quanto a vida cristã ela vai na contramão do que o mundo diz, as redes sociais pedem o tempo inteiro que a gente mostre a nossa importância, né? O quanto a gente realiza, o quanto a gente faz, e no reino de Deus é bem o contrário, né? A Bíblia fala que são os humildes, os contritos, os quebrantados de coração que agradam o Senhor. E nós temos lá diversos conselhos, principalmente nas cartas de Paulo, né? Diversos conselhos que falam para a gente não ter um senso de importância elevado demais, né, a nosso próprio respeito, mas ter isso com moderação, né? Não pense de forma elevada sobre si mesmo, é isso que Paulo fala lá. E como é que a gente alcança isso? São tantos salmos de Davi que me vêm à cabeça, né? Ele falando sobre ter esse coração quebrantado e humilde na presença do Senhor. E a liderança, por exemplo, né, por mais que você fale assim, tudo que você está fazendo, impactando gerações, impactando famílias, mas a liderança ela diz muito mais sobre servir, né? Como eu falei, a nossa vida no reino de Deus vai na contramão do mundo, porque a liderança não é sobre ser servido, mas sobre servir, né, no nosso caso. Então, por estar aqui para servir, nós estamos nos colocando, né, sob uma missão, nós estamos trabalhando para o Senhor, nós estamos servindo ao Senhor ao servir as pessoas. Então, isso nos coloca naturalmente numa posição de humildade. Eu não faço isso para mim. A célula é dele. A célula é dele, só o projeto por causa por causa dele. Se dependesse de mim, não aconteceria nada do que acontece ali naquela reunião. Né? Quando acaba, eu falo, Senhor, o que foi isso? Porque se fosse por minha causa, nada disso teria acontecido. Todo final de célula eu me sinto tão restaurada que eu até brinco muito com as meninas. Eu falo, gente, hoje seria um dia que eu faltaria. A gente está sempre cansada, né? Se fosse pelas nossas próprias forças, eu não estaria aqui. E aí, quando a célula acaba, eu estou tão renovada, estou revigorada, porque o Senhor traz assim tanta graça sobre a nossa vida, né? Fala tanto conosco, nos transforma em cada reunião, porque é tudo sobre Ele,
nada sobre nós. Se dependesse da nossa capacidade, não ia sair muita coisa ali não, porque estamos gente. sempre assim, cansadas, pensando amiga. em nós mesmas. Maravilhosa, amiga. Eu ficaria aqui horas conversando com você eu acho que Deus preparou tão especial o cenário e não poderia ser uma pessoa diferente de você. Muito obrigada, você sempre me apoia, você sempre está comigo ali ao meu lado em todos os meus projetos. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão nos ouvindo e algumas talvez essa base espiritual não esteja tão forte. Eu queria que você falasse para elas. Então, eu falei um pouquinho sobre identidade, né? Essa é uma mensagem que eu carrego no meu coração, que eu faço questão de compartilhar sempre. Sobre a reflexão de quem eu sou, quem você é. Né? Será que você sabe por que o Senhor te criou? Né? Por que você está aqui nessa terra? A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Né? É uma vida passageira. A nossa visão está na eternidade. Nós existimos aqui por um tempo e enquanto nós estamos aqui, nós somos embaixadoras de Cristo nessa terra. A Carlinha fala muito nos projetos dela sobre posicionamento, né? Sobre ser uma mulher posicionada. Então, nós devemos pensar que o nosso posicionamento aqui deve ser esse, de representar Jesus através da nossa vida em todas as áreas da nossa vida, né? Como esposa, eu represento Cristo, né? Como mãe, eu represento Cristo, como profissional, como líder de célula, como amiga, né? Eu represento Cristo. Então, em todo tempo eu estou comunicando, seja através do que eu falo, seja através de como eu me visto, né? Eu estou comunicando o Senhor. Então, mulher, se você entende que você precisa se posicionar, posicione-se, né, enquanto uma mulher cristã que serve ao Senhor, que quer ver o brilho dele sendo refletido através da sua vida para fazer diferença nesse mundo caído, né, tão quebrado, que precisa mesmo do nosso posicionamento. Ainda que a gente pense assim que o que a gente faz é uma gotinha no oceano, né, mas nós temos que acreditar que essas pequenas atitudes, se conduzidas pelo Espírito Santo, né, se direcionadas pelo Espírito Santo, poderão fazer uma grande diferença para tirar pessoas, tirar outras mulheres de situações tão difíceis, né, de sofrimento. Então, nós precisamos mesmo nos posicionar, e nos posicionar sabendo quem nós somos no Senhor. Eu tenho certeza que esse podcast tocou no seu coração. É muito especial esse podcast para mim. E podem ter certeza que realmente a gente está aqui para ser luz para as outras pessoas, por onde quer que a gente passe. E quando eu percebi isso, a vida ficou mais leve, a vida fica mais leve. Eu percebi que eu precisava ser luz em qualquer lugar, na minha casa, no meu trabalho. E esse é o nosso projeto, o projeto que você se renove, se descubra todos os dias, queira ser uma mulher melhor todos os dias. E pode ter certeza que a base é espiritual. Quando a gente identifica quem nós somos em Cristo, nós encontramos ali a nossa missão, o nosso propósito de vida. E tudo fica mais leve. Amém, isso mesmo.